E aí, pessoal, beleza? Hoje é dia de estreia do Corinthians na Libertadores. Pois é, como diria Galvão Bueno, haja coração, amigo. É o primeiro tempo de 180 minutos, numa partida de 180 minutos. Pois é, o Corinthians, como a gente sabe, depois de um ano de 2019 meio turbulento, acabou ficando com essa vaga de pré-Libertadores. Aqui a gente chama carinhosamente de pré-Libertadores. A Conmebol já considera a Libertadores, é considerada a segunda fase, já teve até um mata-mata antes. De qualquer forma, a gente tem esse costume de só considerar a Libertadores quando entra no grupo, e é esse o objetivo do Corinthians, que o Corinthians começa hoje com a partida contra o Guarani do Paraguai. Primeiro jogo lá no Paraguai, segundo jogo vai ser aqui em Itaquera. Jogo que vale muito, porque decide o rumo do ano do Corinthians, né? Os investimentos do Corinthians foram feitos com base na participação na Libertadores, efetivamente, na fase de grupos da Libertadores, e esse é o primeiro passo que o Corinthians tem que dar. O Corinthians tem que passar por duas eliminatórias, esse mês de fevereiro vai ser bem complicado para o Corinthians, toda quarta tem decisão, conforme ele for avançando, para daí sim a gente conseguir avançar finalmente para a fase de grupo da Libertadores. Pois bem, a importância, todo mundo sabe, eu não preciso ficar aqui falando da importância do jogo e da disputa da competição para o Corinthians. Vamos falar sobre como o Corinthians chega para essa primeira decisão do ano, né? Como eu falei, a gente desde o final do ano passado já sabia que o Corinthians tinha que estar preparado agora no começo de fevereiro para conseguir essa vaga na fase de grupo da Libertadores. E o Corinthians está preparado? Como ele chega para essa decisão? Pois bem, o Corinthians fez 4 jogos pelo Campeonato Paulista e 2 pelo Torneio da Flórida. O Torneio da Flórida, como eu já disse aqui em outros vídeos, um torneio amistoso, com caráter amistoso. Todos os times mesclam bastante, geralmente jogam o segundo tempo com reservas, ou quase o jogo todo com reservas. É mais para você ir soltando um pouco mais o time, não tem como você tirar grandes conclusões. No Campeonato Paulista, jogos oficiais, o Corinthians fez 4. Tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão fez o que se espera que um time com maior investimento e maior qualidade faça contra um time de menor qualidade, goleou, fez 4-1. Logo em seguida, o Corinthians empatou com o Mirassol, num jogo onde o Corinthians foi muito ruim. O Mirassol, pelo contrário, jogou bem aquele jogo, e para você ver como é futebol. O Corinthians não merecia grande sorte naquele jogo, porque jogou muito mal. Em contrapartida, o Mirassol jogou muito bem. O Corinthians merecia perder aquele jogo, acabou conseguindo um empate. Conseguiu um gol no começo, o Mirassol depois conseguiu apenas um empate. Contra a Ponte Preta, aí o negócio preocupou um pouco mais. O Corinthians perdeu o jogo por 2-1, depois de 2 erros bizonhos da defesa e 2 gols no primeiro tempo da Ponte Preta. O Corinthians fez um primeiro tempo horroroso. O segundo tempo o Corinthians melhorou muito, tanto que o Corinthians merecia, sim, melhor sorte contra a Ponte Preta. Ele não merecia ter perdido aquele jogo, porque a Ponte Preta não jogou bem. Ela foi cirúrgica ali nos erros do Corinthians. No segundo tempo a Ponte Preta recuou muito, jogou muito mal. E o Corinthians, pelo contrário, o Corinthians atacou, fez gol, meteu bola na trave, chances de gol clara, o goleiro deles foi o melhor em campo, fez grandes defesas. Além do primeiro tempo, o Corinthians ter perdido um pênalti com o Luan, que foi dito aqui, nesse canal também, sobre como ele bate mal pênalti. E agora vai vir na tona, e chegando à fase de Libertadores, pode ter certeza que vão aparecer muito mais pênaltis por Corinthians, e isso é um tanto preocupante. O Corinthians não tem um batedor oficial. Ao que tudo indica, o batedor é o Luan. Como eu falei no vídeo anterior também, acredito que fora o Luan, o segundo batedor seria o Bozelli, que também não é um primor batendo pênalti. Ele bate a la Argentina, sério, e uma porrada em algum dos lados. Isso, para você isolar a bola, é 1 centímetrozinho que você erra ali o posicionamento do seu pé. De qualquer forma, eu espero que o Corinthians não tenha que sofrer tanto com essa fase de cobranças de pênaltis daqui até, sei lá onde nós vamos chegar nessa Libertadores. Depois do jogo da Ponte Preta, o Corinthians enfrentou o Santos. Então, assim, foi muito preocupante, principalmente o primeiro tempo contra a Ponte Preta. O jogo contra o Mirassol, há de se pesar que o Corinthians ainda está em começo de temporada, ainda tem muitas coisas se acertando. Contra o Santos, aí a coisa fluiu um pouco melhor. O Corinthians finalmente conseguiu jogar com o Cantígio ali na volância, e ele é de vital importância. O Cantilho entra no segundo tempo contra a Ponte Preta e muda o jogo. Ele consegue ser o melhor em campo depois do goleiro da Ponte.
mesmo jogando meio período só, e contra o Santos, de novo, ele volta a fazer uma boa partida. O meio-campo do Corinthians depende muito dele. O Luan, pelo menos nesse início, ele se mostra muito omisso. Eu não sei se é omisso a palavra, talvez ele seria muito apagado, muito mais apagado do que a gente esperava do jogador como o Luan. Eu acho que vai acabar sendo a toada dele aqui, daqui para o final do ano. Ele vai ser meio assim. De qualquer forma, não compromete tanto. Eu espero que com a volta do Pedrinho, uma concorrência com o Pedrinho, pelo menos até o meio do ano, se o Pedrinho for vendido para o Benfica, que vá pelo menos do meio ano para frente, gere um pouco mais de ânimo para ele apresentar um pouco mais de futebol e, de qualquer forma, como eu disse, pelo menos ele não atrapalha tanto, não é uma coisa que destoa tanto do time, ele só é mais apagado do que a gente esperava. E que ele possa ter lampejos de um excelente futebol. Então, assim, um futebol coletivo razoável para bom e que tenha lampejos de bom futebol. No jogo contra o Santos, o Cantillo, de novo, voltou a tomar conta do meio campo. O Corinthians tinha perdido o Ramiro machucado, que nesse começo de ano estava jogando muito bem o Ramiro. O Everaldo entrou e, para felicidade do Everaldo, acredito para os torcedores do Corinthians também, com 2 minutos ele conseguiu fazer o gol. Aí o jogo contra o Santos foi completamente o oposto do que os últimos 2 jogos do Corinthians. O Corinthians, num clássico, enfrentando o time do Santos, aquela frasezinha que a gente sempre usa nesse começo de ano, há de se pesar. Sim, há de se pesar que o Santos não se encontrou. Então, se o Corinthians tem algumas dificuldades, mas encontrou boa parte do seu jogo já nesse começo do ano, muito pela necessidade do Corinthians em já ter a decisão de Libertadores agora no começo, o Santos está tendo muitas dificuldades e o Gesualdo aparentemente não conseguiu encontrar ainda o modelo, o jeito de jogar do Santos. O Santos foi muito apagado, completamente nulo no ataque, o Santos não conseguia atacar. O Corinthians fez o gol logo no começo, e aí é um ponto que o Corinthians tem que melhorar, que ele faz um gol no Corinthians no começo, e ele é muito melhor do que o Santos no primeiro tempo inteiro, mas não saiu do 1 a 0. Esse é um dos problemas que o Corinthians tem. Eu acho que são 2 problemas grandes que o Corinthians tem que enfrentar para não repetir esses erros agora contra o Guarani do Paraguai e as fases seguintes, que é aproveitar as chances quando você está melhor, você ganhar o jogo mesmo enquanto você está melhor, porque o outro time pode equilibrar o jogo numa segunda etapa ou num segundo período do jogo. E o outro é a defesa não cometer tantos erros, porque o Corinthians só perde para a Ponte Preta porque a defesa tem 2 erros bizonhos, como eu já falei aqui. O primeiro até que é aceitável, o menino Madison vai sair com a bola, tenta um passe, o cara toca de cabeça, a zaga estava ali, só não estava preparada para receber o ataque já direto, e depois tem um pouco de sorte, o cara dá um tapinha, a bola passa debaixo das pernas do Pedro Henrique. Enfim, de qualquer forma, um erro, mas é um erro que você, ok, aconteceu. O segundo é bizonho. O Gil toca a bola, tinha tempo para o Richard fazer alguma coisa, ele erra o domínio e aí perde a bola para o cara da Ponte Preta e o Roger estava lá sozinho para poder fazer o gol. Esse tipo de erro, pelo amor de Deus, não pode acontecer em hipótese alguma, em nenhum jogo do Corinthians, porque isso prejudica muito o time. Tanto prejudica que, como eu falei, o Corinthians jogou bem contra a Ponte, não merecia perder, mas como já saiu tomando de 2, acabou perdendo. Imagina um prejuízo desse num jogo contra o Guarani do Paraguai, por exemplo, que é esse primeiro, um jogo eliminatório na Libertadores. Não pode acontecer. O Corinthians tem que jogar com total foco e total confiança e aproveitar essas partes que estão funcionando. Então, assim, o Corinthians é como se fosse uma engrenagem que o Thiago Nunes veio, começou a colocar as peças, o time rapidamente entendeu o modelo de jogo, entendeu o que era proposto e alguns jogadores já subiram de nível, além do Cantillo, por exemplo, jogar bem acima do que a gente esperava, né? Já é essencial para o time do Corinthians, logo nesse início. Alguns erros acontecem, alguns jogadores ainda vão conseguir encontrar o melhor futebol. Gosto de ver como o Janderson vem evoluindo. Eu não enxergava ele como titular do Corinthians, mas ele parece que vai mostrando uma evolução. Ainda acho que falta muito a decisão ali, ele toma decisões muito erradas, ele finaliza mal pro gol, ele não é muito inteligente ali na hora do ataque, seja para dar um passe ou para dar um chute, para finalizar, enfim, a jogada, mas ele é rápido, veloz, habilidoso e tende a melhorar. Ele está melhorando esses fundamentos dele. O time redondinho, encaixadinho, a tendência é o garoto começar a voar também. O Corinthians perdeu o Ramiro, como eu falei, vai com o
Everaldo aberto na outra ponta. O Everaldo acabou de fazer um gol, está empolgado, está animado. A gente não viu muito o Everaldo o ano passado, o Corinthians precisa ter opções. Eu espero que ele dê conta do recado. Contra o Santos, fez uma boa partida. E o Corinthians todo, né? Quando o time todo faz uma boa partida, os valores individuais vão aparecendo. Eu acho que a vitória do Corinthians sobre o Guarani do Paraguai nesses dois jogos passa muito por Cantillo e Bozelli, que são os dois jogadores que estão na ponta dos cascos, como diria os mais velhos. Eles estão jogando muito bem e o Corinthians tem que aproveitar essa boa fase. O Cantillo toma conta do meio campo, o Bozelli está bem matador, ele finaliza todas as jogadas praticamente, você dá a bola para ele, ele dá um jeito de finalizar. Além da gente ter o Fagner também. Quando o Fagner tem alguém que alimenta ele também, que é o caso do Cantillo agora, o futebol do Fagner aumenta muito. Então aquele lado direito do Corinthians tende a ficar muito, muito forte e pode ter certeza que vai ser boa parte do ataque do Corinthians, vai ser virada de jogo do Cantillo para o Fagner, cruzamento do Fagner para o Bozelli. Eu espero que assim a gente consiga chegar ao gol. Bom, o Corinthians vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Eu falei aqui num vídeo que era bom, que pelo menos a gente já exorcizava demônios, é assim que precisa. Todo mundo fica lembrando daquela história de 2015, onde o Corinthians subestimou o Guarani. Mentira, foi um diretor que falou uma asneira lá, porque o Corinthians, como melhor campanha, pegou o de pior campanha, que era o Guarani do Paraguai. Só que na hora do jogo, na hora do vamos ver, o Corinthians teve um erro de estratégia. Que o Corinthians sempre comete esse erro de estratégia, seja qual técnico que passe. E eu espero que ele não cometa dessa vez, que jogue com um pouco mais de inteligência. O Corinthians joga sempre o primeiro jogo, quando está fora de casa, para empatar. O Corinthians vai lá para empatar em 0-0 e depois decidir na Arena. Ele confia muito no jogo da Arena, então joga em um empate de 0-0. Você que é mais novo talvez não lembre, mas se você é mais velho e assistiu o jogo de 2015, não precisa ser tão mais velho, o Corinthians ele faz o primeiro jogo completamente morno. O Corinthians não queria nada com aquele jogo, ele só queria trazer o 0-0. Só que faltou combinar com o adversário e faltou combinar com o nosso goleirão Cássio. O Cássio tomou um piruzaço, isso facilmente você encontra no YouTube, você pode procurar aí para você ver. Ele toma um peru numa falta, os caras batem a falta, o Cássio vai cair meio rasteiro assim, pega errado na bola, ainda tenta salvar, mas acaba tomando um gol. Então aquilo fez com que o Corinthians entrasse em parafuso, porque não era o plano atacar, era o plano segurar o 0-0. Como o Cássio tomou um frango, eles não apresentavam não era grande dificuldade para o Corinthians defender. Mas quando já tinha um gol, o Corinthians teve que atacar e acabou tomando o segundo. E aí, com 2-0, veio aqui para a Arena, o Corinthians tinha que atacar, eles só tinham que se defender, eles se defenderam ali, ficaram o tempo todo atrás. Aí uma hora encaixaram um contra-ataque lá, acabaram vencendo o jogo também. Então eu espero que a estratégia do Corinthians seja jogar o jogo. Eu sei que não tem como a gente sair para o ataque disparado logo no primeiro jogo, até porque é na casa do adversário. Mas a gente não pode deixar simplesmente eles jogarem e a gente não pode ficar contando com o empate para poder decidir em casa. O Corinthians tem que jogar o jogo e se ele se apresentar favorável, o Corinthians tem que sim buscar uma vitória. É claro que o empate é um bom resultado, o empate com gols melhor ainda, uma vitória então nem se fala. Tem que ter um pouco mais de cuidado, o time tem que estar concentrado ali atrás, principalmente para não cometer os erros que cometeu no jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, e alguns outros erros em alguns momentos específicos de outros jogos que o Corinthians também comete. Tem que ter todo esse cuidado extra com a defesa, sim, mas sem abdicar do ataque. É compreensível o time atacar menos do que quando ataca em Itaquera, mas não pode ser nulo no ataque. E a gente tem que, se tiver a oportunidade, aproveitar ela ao máximo. A gente não pode desperdiçar a oportunidade, porque a gente trazendo um bom resultado é meio caminho andado. Bom, do adversário não tem muito o que dizer. Eu assisti o jogo do Guarani contra... até esqueci o nome agora, mas a eliminatória que o Guarani passou, e o outro time era muito ruim. Então não deu para ter uma noção muito de como vem esse time do Guarani do Paraguai. O que eu sei é que o nosso Coringão, ele tá no caminho certo. As peças estão se encaixando, tem um padrão de jogo, um tipo de jogo já pré-definido e alguns nomes estão aparecendo mais e a gente está contando com eles hoje. Espero que a gente tenha boa sorte hoje contra o Guarani. É o primeiro tempo de uma decisão de 180 minutos e esse mês de fevereiro todo eu espero que o Corinthians tenha a cabeça no lugar e consiga da melhor estratégia possível para a gente passar logo por essa fase e conseguir de vez entrar na fase de grupos da Libertadores.
Me estendi um pouco demais com esse vídeo, mas eu acho que ele merecia um pouco mais de extensão. Além de eu falar da partida de hoje, falar de tudo que eu vi do Corinthians nesses últimos jogos, já que eu não fiz um vídeo específico do jogo contra o Santos. Pós-jogo, a gente vem aqui e eu faço a minha análise do que eu vi do Corinthians nesse primeiro jogo contra o Guarani do Paraguai. Espero que o Corinthians tenha conseguido um bom resultado. Vou ficando por aqui, até a próxima. Vai Corinthians! Jogar com inteligência e com raça.